dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, bem-vindos ao canal Ciência no Vestibular. Sou Fernando Banharoli, professor de Biologia do cursinho Ângulo e do Colégio São Bernardo. Hoje o assunto é um assunto bem interessante, ele segue um pouquinho o assunto passado, que foi edição de base de DNA, e o assunto de hoje são os transgênicos. Então eu vou retomar um assunto que eu comentei com vocês na aula passada sobre enzima de restrição, porque ele é um contexto básico para a gente entender como é feito um transgênico. Então, vamos lembrando que as enzimas de restrições são aquelas enzimas que têm como especialidade cortar em pedaços específicos o material genético de qualquer ser vivo. Ela é utilizada pelas bactérias como uma forma de defesa. Um dos exemplos das enzimas de restrição é o sistema Cas9, aquele que eu expliquei na aula passada, onde você tem ela cortando sempre em pedaços específicos. O exemplo da Cas9, ele vai aprendendo ao longo da vida da bactéria. Então é interessante que o sistema de enzima de restrição ele funciona como defesa. Na imagem você consegue ver que essa enzima, embora ela esteja muito aumentada, esse não é o formato de uma enzima, ela corta em um ponto específico. Então hoje a gente já sabe os variados números de enzimas de restrição de cada bactéria. Cada bactéria tem o seu. Então ela vai cortar sempre em pontos específicos do DNA. Essa técnica não é uma técnica nova, essa enzima de restrição ela não é nova, descoberta dessa relação, mas ela é muito utilizada hoje para tudo em biotecnologia. O exemplo aqui é a técnica do DNA recombinante, que foi utilizada a partir da enzima de restrição. Então, o que é um DNA recombinante? É a junção de dois DNAs. Então, este exemplo, você está usando uma enzima de restrição para cortar esse DNA circular, chamado de plasmídio na bactéria vermelho, e você usa essa mesma enzima de restrição para cortar a mesma extremidade de um DNA interessante que te interessa, por exemplo, o gene para a insulina humana. E aí você faz a ligação, você junta este pedaço do gene para a insulina humana dentro deste plasmídio da bactéria. Quando você faz essa junção, você usa enzimas chamadas ligases e você consegue formar um plasmídio novamente. Então você refaz esse plasmídio, você cortou com a enzima de restrição e você refez essa ligação nova. Então, você tem um DNA que é uma recombinação. Você juntou dois DNAs. A gente chama isso de DNA recombinante. Então, a enzima de restrição ela é utilizada em vários momentos e um desses é para isso, para você conseguir fazer técnicas de DNA recombinantes. Ela não é usada só para isso. Você tem a técnica do DNA fingerprint, que, aliás, é um assunto que o Enem gosta muito, a técnica de você conseguir cortar seus DNAs para fazer análise de indivíduos. E nesse momento, o DNA recombinante ele é muito utilizado na transgenia. Então, quando este plasmídio, quando esse DNA recombinante foi produzido, você pode introduzir isso na bactéria, e a bactéria passa a produzir o gene que te interessa. Então, se eu coloquei dentro desse plasmídio bacteriano um gene para insulina, a bactéria consegue, então, produzir a insulina humana, em larga escala. Aqui outro exemplo da enzima de restrição agindo. Repara que eu tenho uma enzima do DNA exógeno, que é aquele que veio de fora, e o DNA específico da bactéria. Então eu vou usar a enzima de restrição para cortar sempre as extremidades opostas para conseguir encaixar, lembrando sempre do pareamento, A com T, C com G. Quando você encaixa, você refaz essa ligação de DNA. Isso é importante. Então a gente entra agora no contexto de transgênico. Então, primeira coisa, transgênico não é sinônimo de organismo geneticamente modificado. O organismo geneticamente modificado é um termo muito amplo, ele abrange muitos outros tópicos. O que significa o termo organismo geneticamente modificado? É um organismo que foi geneticamente modificado, mas não no ponto de ser manipulado do ponto de técnicas como essa em biomolecular. Na verdade, toda vez que você faz uma transformação na espécie de maneira artificial, isso é uma técnica de OGM. Então, por exemplo, seleção artificial descrita por Charles Darwin, que a gente faz desde o momento que surge o cachorro, nos animais domésticos, nas plantas comestíveis, tudo isso é um processo artificial. Não é uma seleção natural, é uma seleção artificial. Então, isso faz parte de um tópico chamado organismo geneticamente modificado. Dentro agora da manipulação genética, da manipulação de DNA, entra o termo transgênico. Então, o que significa o termo transgênico? Transgênico quer dizer, é você introduzir um gene de uma espécie diferente em outra, um material genético de outra espécie. Importante, essas espécies elas não se cruzam na natureza. Então, não tem um cruzamento natural dessas espécies. Exemplos de transgênico que são vários. Quando eu expliquei para vocês que a bactéria recebeu o gene da insulina humana, isso é um transgênico.
A bactéria não vai cruzar com o ser humano, então você tem o gene da insulina humana introduzida na bactéria. Outro exemplo é o que acontece com as plantas. Você tem plantas fluorescentes. Como é que a planta é fluorescente? Ela recebe um gene do vagalume. E um termo parecido com o transgênico, mas que tem uma diferença marcante, é o cisgênico. O que é o termo cisgênico? Lembra o transgênico, mas é diferente. Porque aqui você tem duas espécies diferentes, você introduz o material genético na espécie em espécies diferentes, porém, essas espécies conseguiriam cruzar entre si no meio natural. Então você tem o exemplo da batata e da batata selvagem. A batata selvagem tem em alguns casos, tem um gene que garante uma resistência a determinados tipos de fungos, e você faz essa cisgenia, coloca esse gene de dar resistência ao fungo na batata que te interessa. Só para vocês terem uma noção de cronologia, assim, quando que surge a história da transgenia, ela não é agora, ela é bem antiga, na verdade, manipulação genética dos seres vivos. Ela é antiga, ela é de 1972, com Berg, que combinou o material genético de vírus e bactéria. Depois, Boyer, Co. em 73, eles inserem um gene do humano na bactéria. Então, é assim, pensando do ponto de vista de recente, aquele assunto da aula passada, que o CRISPR-Cas9, é muito mais recente. Então, esse assunto ele é um assunto importante, sempre aparece no vestibular, mas não, a técnica já tem bastante tempo. Então, até por isso que ela é uma técnica segura. Você tem, na verdade, 3 formas de fazer um transgênico. As 3 formas são muito utilizadas. Talvez a mais utilizada é usando a Agrobacterium tumefaciens. Então, você tem 3 técnicas de utilização para manipulação, para conseguir fazer um transgênico. Essas 3 técnicas, a mais utilizada é a partir de Agrobacterium tumefaciens, que, na verdade, é uma bactéria indutora de tumor. Toda vez que você vê, é um transgênico BT, significa que esse transgênico veio dessa técnica de bactérias. Então, você tem uma bactéria que fica indo de uma planta para outra e ela acaba induzindo tumor nessas plantas. Então, é uma transmissão horizontal de genes. É muito interessante esse processo porque ele acontece de uma maneira natural. E aí, o que você faz? Você faz o DNA recombinante e introduz nessa Agrobacterium tumefaciens, nessa bactéria indutora de tumor, e esta bactéria, então, introduz este plasmídio com esse gene que te interessa nas plantas. É técnica eficiente, ela é muito utilizada. Claro que, como você está falando de um ser vivo, ela não é 100% eficaz. Então, existe uma relação de eficácia interessante, mas é a mais utilizada. Você tem a biobalística, que é a mais cara, porque envolve micropartículas de ouro, que é como se você tivesse uma arma de DNA, é um gene gun. Você introduz o plasmídio recombinante, uma técnica que a gente já comentou, diretamente no núcleo da célula hospedeira. Não necessariamente precisa ser no núcleo, pode ser no núcleo de mitocôndrias, de cloroplastos, porque se você lembrar que essas 2 organelas apresentam DNA, essa técnica se torna interessante. Então você consegue introduzir o material genético diretamente no núcleo, tanto de um eucarionte quanto de um indivíduo que tenha mitocôndrio e cloroplasto, este material genético ali dentro. É caro, mas é eficiente. O novo jeito de você fazer um transgênico, que aí só funciona para a planta, é a eletroporação de protoplasto. Protoplasto é uma célula juvenil, uma célula infantil do vegetal, uma célula recém-produzida. Ela não tem parede celular ainda. Então, você consegue dar choques e a membrana plasmática abre. E você introduz esse plasmídio recombinante. É uma técnica eficiente, mas ela é exclusiva de plantas. Então, aqui no esqueminha, você consegue ver a manipulação do DNA recombinante. Repara que esses ratos, eles são brilhando no escuro. Então, você introduz o gene de fluorescência nesses ratinhos para eles brilharem. Essa técnica utilizou o gene gun. Aqui já é diferente. É a técnica para o tabaco ser fluorescente. Então, você introduz o plasmídio recombinante na célula vegetal jovem, a partir da bactéria tumefaciens, e isto faz com que as plantas, com esse novo material genético, as plantas jovens com esse novo material genético, cresçam com essa fluorescência. Então, aqui termina esse pedaço, essa parte do vídeo. Teremos mais 2 vídeos em relação aos transgênicos, um comentando os principais casos e exemplos, e o outro vantagem e desvantagem. Até mais.